Bom, o objetivo desse vídeo é refutar os principais argumentos pentecostais a respeito do dom de línguas. O pentecostalismo crê que dom de línguas é glossolalia, ou seja, é falar popularmente conhecido como prá, de candeirabaçu e por aí vai, né? Uma fala não idiomática. Enquanto que a Bíblia defende, né, que dom de línguas é falar idiomas humanos, nunca antes aprendidos, e em mistério do Evangelho, claro. Então eu resumi aqui, os 5 principais argumentos. Fiz um compilado aqui, que é o que aparece nos livros pentecostais, dos 5 principais argumentos que eles usam para defender isso. Tá? Por que são só 5? Eu encontrei alguns outros, mas são tão ruins que não vale nem a pena mencionar. Por exemplo, tem um que diz que aquele dedo que escrevia lá em Daniel 5, né, que Belzazar viu no banquete, aquele Menel, Tekel, Passim, aquele dedo escrevia em dom de línguas, e que Menel, Tekel, Passim é dom de língua. É daí para pior. Então aqui já são os 5 acadêmicos, certo? E vocês vão ver que mesmo assim não são lá muita coisa. Primeiro, Jesus diz, falarão novas línguas, em Marcos 16, versículo 17 e 18. Esse novas em grego é kainos. Kainos indica novo de um outro tipo, de outra natureza. Ou seja, são línguas novas, não podem ser línguas humanas, porque são novas de outro tipo. Tem que ser línguas espirituais. Esse é o primeiro argumento. Vamos lá. Kainos não significa necessariamente novo de um outro tipo. Então a gente prova isso em Mateus 9, 17, 13, 52, Lucas 5, 36, Atos 17, 19, 1 João 2, 7. São vezes onde a palavra novo aparece. Kainos aparece. E não significa novo de uma nova natureza. Mas vamos supor que seja. Vamos supor que Jesus quis dizer novo de uma nova natureza. Bom, então o tiro sai pela culatra. Porque o dom pentecostal, ele não é novo. Os pagãos, séculos antes de Cristo, já praticavam o dom de línguas. O dom pagão, o dom deles. O dom de glossolalia, que nem dom é, né? Já praticavam glossolalia. Enquanto que os homens nunca foram capazes de falar em uma língua nunca antes aprendida. Só na Torre de Babel, né? Mas o sentido é oposto. Tá? Então, assumindo que dom de línguas é glossolalia, Jesus teria cometido um erro. Você entra numa confusão com o que Jesus disse. Agora, se você assume que são línguas humanas, nunca antes aprendidas, aí passa a fazer sentido. Então, argumento número 2. Língua dos anjos é glossolalia. Língua dos anjos é língua dos anjos. Para você dizer que é glossolalia, você teria que provar. E prova não tem nenhum, né? Tem esse comentário aqui, da Vida Nova. Comentário exegético da Vida Nova, 1 Coríntios, que é muito bom, por sinal. E que ele vai defender a posição pentecostal, apesar de tudo. Então ele diz, podemos ter grande certeza de que os coríntios acreditavam que falavam em língua dos anjos. Podemos ter grande certeza. Certeza com base em quê, meu filho? Ele fala 4 páginas e não cita argumento nenhum. O argumento dele é a própria autoridade dele. Ele chega a citar fontes judaicas apócrifas que Paulo pode ter conhecido, sendo que, historicamente falando, provavelmente esses textos foram escritos depois de Paulo. Assim, tem uns erros absurdos aqui. E, curiosamente, ele concorda comigo na primeira parte. Línguas de homens seria então referência à fala humana. Quando Paulo diz, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Bom, o que acontece naquele texto de 1 Coríntios 13 é o seguinte. Paulo cita uma coisa que ele tem e uma coisa que ele não tem.
esse padrão segue inteiro. Tá? Então, por exemplo, ainda que eu falasse a língua dos homens, Paulo fala, e dos anjos. Dos anjos, Paulo não fala. Ainda que eu desse todos os meus bens, Paulo deu todos os bens. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, Paulo não deu o corpo para ser queimado. E por aí vai. Tá? Se a gente continuar a abrir aqui 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse o dom de profecia, Paulo tinha o dom de profecia. E conhecesse todos os mistérios da ciência. Paulo não conhecia todos os mistérios da ciência. Entende? Então, ele cita uma coisa que ele tem e uma coisa que ele não tem. E outra, o ainda que já meio que já diz isso, né? Ele pode dizer, ainda que é um hipérbole. Por exemplo, ainda que eu tivesse cabelo. Ou seja, eu não tenho cabelo. Tá certo? Paulo tinha o dom de línguas. Então, se Paulo não tinha a língua dos anjos não pode ser dom de línguas. Complicado. Bom. Ponto 4. Pulei o 3. Ponto 3. 1 Coríntios 14, 2. Paulo diz, não fala aos homens, mas a Deus. E em espírito fala mistérios. Esse é o texto mais importante para a teologia pentecostal. Porque parece dizer que a glossolalia, que aquela glossa é glossolalia. Porque aquela glossa, aquela língua, não é humana, aparentemente. Mas isso só no português e com muita boa vontade de contribuir para a teologia pentecostal. Porque em grego, não é isso que está lá. Então, em grego, Paulo diz, glossa é idioma, ou a língua, literalmente falando, não é glossolalia. Depois, Paulo diz, não fala as pessoas ali são as pessoas dentro da igreja. Paulo não está falando com a humanidade inteira, porque ele diz que há intérprete. Então, se há intérprete, Paulo não está sendo genérico ao ponto de dizer que ninguém o entende. Realmente ninguém, nem um ser humano. Não, o intérprete entende. Então, ninguém o entende, por quê? Porque ninguém fala aquele idioma dentro da igreja. E ainda que falasse, não entenderia. Porque quem fala em línguas fala em mistério. A palavra mistério aparece na Bíblia mais de 20 vezes e sempre significa mistério do Evangelho. Nunca é uma fala no idiomática. Então, quando Paulo diz fala em mistério, ele assegura que o que ele está falando aqui é o dom que apareceu lá em Atos. Ele está repetindo o que aconteceu em Atos. Ele usa glossa, que é idioma. Ele usa deixa eu encontrar. Ele usa mistério, que sempre é os mistérios de Deus, como aparece inclusive lá em Atos. Tá? E ninguém o entende. Ninguém o entende porque se eu falar aqui um mistério de Deus, ninguém entende. Nem eu entendo. Ainda que eu fale em português. Então, por exemplo, tem um trecho de um hino de Santo Tomás de Aquino que diz que uma só gota do sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. Se uma gota do sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados, por que ele não derramou uma gota só? É um mistério. Então, ainda que tivesse alguém dentro da igreja que falasse o idioma que o sujeito lá estivesse falando, a pessoa provavelmente não entenderia, porque fala mistério. Então, Paulo está replicando, está reafirmando que o dom é o mesmo dom de Atos. Vamos para o ponto 4, quarto argumento. A glossolalia estava presente no Antigo Testamento. Em 1 Samuel 10, 1 Samuel 19, 18 e 24, e também nos 70 de Moisés, em Números 11, 25 e 29. O termo que aparece é nabar, em hebraico, que significa profetizar, e em alguns casos falar em línguas estranhas. Nabar não significa falar em línguas. Nabar significa profetizar. Inclusive a gente consegue rastrear essa mentira. O dicionário internacional de teologia, ele rastreia e ele mostra quem foi o sujeito que inventou que nabar significa fala estática. Lá no século XIX. Ele pega uma palavra, ele pega nabar e diz o seguinte: nabar lembra uma panela borbulhando. Lembra uma raiz hebraica que significa borbulhar. O som de borbulhar lembra
o dom de línguas, o melhor, a fala estática. Na época nem existia dom de línguas pentecostal, né? Se falava fala estática. Lembra a fala estática. Veja a associação que o cara fez. Ah, essa palavra parece com tal coisa me lembra tal coisa. Ou seja, um absurdo, né? E mais um tiro que sai pela culatra. Porque se a gente for ver Nabá, tem duas ocorrências no Antigo Testamento onde Nabá talvez significasse glossolalia. Talvez. Uma é 1 Reis 18, 29, a outra é 1 Samuel 18, 10. As duas ocorrências são endemoniados. 1 Samuel 18, 10 é Saul, que está endemoniado falando. Em 1 Reis 18, 29 são os profetas de Baal. Então, veja, Nabá não significa dom de línguas. Mas se significasse, o texto estaria dizendo que os endemoniados estão falando em línguas assim. É mais um problema para o pentecostal resolver, né? Quinto ponto, mais um tiro pela culatra, né? Que é Atos 2,4, é dito outras línguas, heteroglossa. O argumento é mais ou menos o mesmo que o da palavra novo. A palavra heteros significa outro, de outro tipo. Então, quando se diz que eles falavam outras línguas, é outras línguas de outro tipo, de outra natureza. Então não é língua humana. Como é que a gente sabe que isso é mentira? Então, você pega um dicionário pentecostal, no caso do dicionário Vine, que é um dicionário de viés pentecostal, ele vai dizer isso, que héteros significa outro, de outro tipo. Mas a Bíblia diz o contrário. Se você olhar Mateus 8, 21, 12, 45, 16, 14, 1 Coríntios 15, 39, héteros e halos, que seria outra palavra que significa outro, tá? É um sinônimo, são usados como sinônimos. Tem uma diferençazinha sutil de vez em quando, mas são usados como sinônimo. Aí, vamos ser bonzinho com o pentecostal, vamos supor que em Atos 2,4, hétero significa outro, de outra natureza. Perceba a falta de criatividade, né? Que é o mesmo argumento. Significa outro de outra natureza. Ainda assim, o dom pentecostal do Prá não é de outra natureza. Porque, basicamente, é a mesma coisa que os pagãos faziam. Enquanto que falar um idioma nunca antes aprendido é de outra natureza. O cara tá falando ali com a cachorra. Tá. Então, os próximos vídeos vão trazer acho que mais de 30 argumentos sólidos que provam que dom de línguas na Bíblia não é glossolalia. Sólidos, porque esses argumentos que eu estou mostrando aqui são os argumentos que aparecem nas sistemáticas pentecostais, nas confissões de fé pentecostais. São argumentos péssimos, fraquíssimos. É porque talvez essa palavra signifique tal coisa. E talvez. Eu vou mostrar argumento sólido. Inclusive, se você é calvinista e não aguenta mais perder para pentecostal, porque perde, né? Às vezes perde. Pare de dizer que os dons cessaram. Qualquer estátua de Nossa Senhora faz mais milagre do que 500 anos de calvinismo. Tá? Então, se você é calvinista, aprenda a argumentar usando a Bíblia. Tá? Tem argumento que sobra.